Beleza, turma. Vamos lá. Continuando então o que a gente estava fazendo na aula passada. Na aula passada, o que a gente fez foi o seguinte. A gente pegou a partir da estrutura, a geometria básica do dispositivo que a gente está interessado. Chamei aqui de fonte, substrato. Vou chamar essa tensão aqui de VDS, tensão que tem entre o dreno e a fonte. E estou chamando essa tensão aqui de VGS, tensão que tem entre a porta e a fonte, considerando a fonte a referência. Tá? O que a gente viu foi o seguinte. Primeira coisa é, a partir do momento, eu vou aumentando essa tensão VGS. Aliás, se eu não fizer nada, se eu puser zero nessas VGS, principalmente pensando no VGS, se eu puser zero naquela tensão VGS ali, ou uma tensão muito baixa, esse dispositivo ele não conduz corrente, ou conduz muito mal. Ele tem uma resistitividade muito alta, ele tem uma condutividade muito baixa. Tá? Condutividade que eu digo para cargas, pensando em corrente convencional mesmo, tá? Que a gente pensa em circuitos, né? É muito difícil a gente ver essa corrente aqui. Tem muita resistividade nesse caminho aí. Ou tem pouca condutividade, é muito pouco condutivo. Tá? Então, quando eu vou ver aquela corrente ali, zero, perto de zero, alguma coisa quase desprezível. Tudo bem? À medida que a gente vai aumentando esse VGS, tem algum ponto, que eu chamei aqui de tensão de limiar, que não é bem exatamente um ponto, tá? É meio difícil de definir assim, exatamente um valor para aquilo ali. Então vai ter algum lugar a partir do qual esse caminho que eu quero observar a corrente, ele vai ficando cada vez menos resistivo, vai ficando cada vez mais condutivo. Tudo bem? E aí eu devo observar a corrente subindo. Tudo bem? Então, a gente derivou o modelo matemático para isso. Tá? E aí é um modelo em 3 equações. Tem 3 regiões básicas de operação aqui. A primeira delas, que eu chamei lá de corte, sublimiar, inversão fraca, vários nomes, tá? Ela vai acontecer quando eu não tenho essa inversão de população acontecendo aqui na região ativa. Quando eu não conseguir atrair cargas móveis, elétrons livres o suficiente para esse dispositivo ficar bem condutivo. Tá? Isso aí acontece quando o VGS é menor do que essa tensão de limiar. Tudo bem? Nessa condição aqui, aquela corrente ali é zero, aproximadamente zero. A gente vai considerar que é zero. Tudo bem? Depois disso, a gente viu o seguinte. Cara, estando em condução esse cara aí, ou seja, eu formei um canal de condução aqui, trouxe elétrons livres para o lado de cá, a gente derivou uma equação que foi, e aí fiz aquela integral, aquela coisa na aula passada que era μn, que é a mobilidade dos portadores de carga, nesse caso aqui elétrons, no caso do transistor PMOS vai ser a mobilidade das lacunas, vezes o COX, que tem a ver com o material que é feito, o isolante de porta, aquele capacitor que aparece ali em cima, tem a ver com a espessura daquele isolante que está construído ali em cima, tá? Vezes W dividido por L, onde L é essa dimensão aqui, e o W é a dimensão para dentro do papel aqui, né? Para dentro do quadro, beleza? E aí isso aqui ficava multiplicado por VGS menos VTH. E a gente costuma dar nome para esse VGS menos VTH, porque tudo acaba se referenciando a essa quantidade aqui. VGS menos VTH. Tudo vai aparecer toda hora, um monte de equações, tá? E aí vai ter alguns livros que vão chamar de... vou chamar aqui de VOV, Overdrive Voltage, tensão de overdrive, tipo, quanto... Aí pensa assim, drive é tipo empurrar, né? Tipo, botar em movimento, tipo, botar energia, sei lá. Tem a ver com essa noção. E over é o quanto que eu passei do necessário.
Tá? E é exatamente isso. O VT é meio que o mínimo que eu preciso colocar. É o que eu preciso pagar em tensão. É o quanto de energia eu preciso colocar lá para essa coisa ficar condutível. E aí tudo que eu botar a mais, é a mais. Tudo bem? Vai ter outros livros, inclusive o Baker, que vai chamar essa tensão aí, em vez de chamar de tensão de overdrive, ele vai chamar de VGS, ele vai chamar de VDS-SAT. VDS-SAT. Já vou explicar um pouco melhor por quê, mas é exatamente a tensão que divide esse modo de operação aqui, que eu vou chamar de triodo, do próximo modo de operação, que a gente ficou pendente ainda, que eu vou chamar de saturação. Beleza? É exatamente essa tensão aqui, tensão de overdrive, que define o limiar de um lado, para baixo dela eu estou em triodo, para cima dessa quantidade aqui eu estou em saturação. Tá? Mas é o mesmo conceito, é o VGS menos VTH. Anota isso aí, porque você vai ver no livro, isso aí aparece em algum momento, assim, bem no começo, essa definição, num lugar meio nada a ver. E aí o tempo todo aparece lá, VDS-SAT, 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 ou então VLV, um monte de coisa, tá? Vocês vão ver que vários momentos eu vou me referir a essas tensões aí, mas o máximo possível nas equações eu vou usar VGS menos VT. Tá? Assim, eu estou mais acostumado. Mas enfim, aparece aqui a tensão de overdrive vezes o VDS menos VDS quadrado sobre 2. Tudo bem? E aí a gente reparou uma coisa estranha. Quando a gente olhou essa equação aqui, se eu fizer o gráfico dela, VDS por ID, e aí repare uma coisa. VGS é essa tensão do lado de cá, VDS é essa tensão aqui, nesse par de terminais, tudo bem? E o ID é a corrente que entra aqui. Entra pelo dreno. É o que eu estou considerando positivo. Tudo bem? Ainda, repare, a corrente que eu vou considerar, que eu vou chamar aqui IG, a corrente de porta, em princípio é zero. Tudo bem? Então, isolante separando as duas coisas. Em princípio é zero. Repare que depende da frequência. Tá? Se eu estiver falando estático, com uma frequência muito baixa, essa parada aqui é zero, perto de zero mesmo. Tudo bem? Só que à medida que eu vou aumentando a frequência, isso aqui é um capacitor. Tipo, aí você pode observar alguma corrente lá em uma frequência mais alta. Tudo bem? Mas em princípio, zero. Tá? E aí repare que IG está entrando, ID está entrando, a soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Se eu chamar de IS, a corrente que sai aqui pela fonte, tá? Nesse dispositivo tem que ser igual ao ID. Tudo bem? Porque o IG ali é zero. Tudo bem? Então repare ali, ó. O ID é a corrente que atravessa o dispositivo e o VDS é a tensão que está em cima desse par de terminais dessa corrente que atravessa o dispositivo. Tudo bem? Mesmos pares de terminais. Tranquilo? Então é a mesma coisa de olhar um capacitor, um resistor, onde só tem um par de terminais. Tipo, o VGS ali pouco interessa pra gente, tá? Mas aí o que a gente viu analisando aquela equação ali do triodo? Ora, é parábola, VDS lá é minha variável independente, então VDS ao quadrado é parábola, com cavidade para baixo, porque é menos alguma coisa multiplicando. Tá? E quando o VDS for zero, a corrente dá zero, então passa pela origem. Tudo bem? Então a gente viu que o gráfico é alguma coisa assim, né? Tudo bem? Também indiquei já para vocês aqui, não é difícil calcular. Vocês viram lá em cálculo 1, faz a derivada desse negócio em relação ao VDS, cálculo igual a zero, você vai achar o ponto de máximo. E aí você vai ver que aquele ponto de máximo ali é na exata quantidade VGS menos VTH, e é por isso que a gente vai chamar esse VGS menos VTH de VDSAT. Tudo bem? Que é aquele ponto de máximo ali onde alguma coisa estranha começa a acontecer. Tá? E que coisa estranha se eu estiver considerando esse modelo aqui de triodo. Tá? Ora, do lado de cá, o que eu estou vendo eu aumento a tensão e diminui a corrente. Eu boto mais tensão, é como se eu empurrasse alguma coisa com mais força. E em vez dessa coisa andar mais rápido, ela mais devagar. Em vez dela acelerar, ela freia. Tudo bem? Que é uma parada estranha. Tudo bem? E aí a gente parou aqui na aula passada e eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Isso aqui é tipo resistência negativa. Tá?
Mas eu nem preciso pensar em excesso negativo. Posso pensar só aqui. Cara, eu estou aumentando, é como se eu aumentando a tensão, como se eu estivesse empurrando uma coisa com mais força. E em vez de acelerar essa coisa freia. Tudo bem? Eu estou empurrando no sentido dela tentar andar mais rápido, e em vez dela andar, é como se estivesse empurrando meu carro, em vez dele andar, ele começa a dar ré, assim. Tudo bem? Tipo, vocês já entenderam, né? A parada aqui está acontecendo ao contrário. Beleza? Tipo assim, é para ser estranho. Tudo bem? É para ser estranho, tá? Não estou dizendo que isso é impossível em eletrônica, estou dizendo que isso é para ser estranho no primeiro momento, tá? E aí a pergunta é, cara, o que está acontecendo? Por que está dando isso? O que está acontecendo lá na física? Vamos dar uma olhada de volta na física da coisa para ver o que está acontecendo ali naquela condição ali, tá? E aí, olha só, vou desenhar maior aqui, meu dispositivo. Naquela condição, eu estou com a seguinte situação. Vou botar um VDS qualquer aqui. Aliás, eu vou botar um VDS qualquer não. Vamos olhar esse caso muito particular aqui nesse ponto de máximo. Porque é aqui onde as coisas começam a ficar estranhas, né? Tá? Vou botar exatamente aquela tensão ali, VGS menos VTH, onde VGS é determinada essa tensão aqui. A única restrição que eu estou colocando, em princípio, nesse VGS é que ele tem que ser maior que o VT, senão não forma o canal. Senão não atraio cargas ali. Tudo bem? Do lado de cá eu estou botando 0, do lado de cá eu estou botando 0. E aí percebam o que está acontecendo aqui, tá? A gente, na hora que fez aquela conta para chegar nessa equação do triodo, tinha uma integral, e aí de um lado eu integrei de 0 a L, que era o tamanho do dispositivo para poder pegar todas as cargas, tá? E na outra dimensão a gente integrou de 0 a VDS, que era a tensão que aparecia lá do outro lado, né? Do lado de cá. Do lado de cá, a tensão é 0, que é onde eu conectei do lado de cá. E nessa linha aqui, eu estou conectando na tensão VDS. É a tensão que aparece do lado de cá, na outra ponta do canal. Tudo bem? Só que repare o que está acontecendo. O que importa para acumular cargas ali é a diferença de potencial que eu tenho. Daqui para cá. Essa diferença de tensão aqui em cima desse capacitor é o que importa para acumular essas cargas, certo? Essa tensão aí em cima desse capacitor tem que ser maior que o VT. Tudo bem? E aí repare uma coisa. Repare uma coisa que a gente já tinha percebido, mas olha o que está acontecendo. Do lado de cá na linha azul, quanto que eu tenho de tensão? Em cima desse capacitor, eu tenho VGS na placa de cima, menos 0 na placa de baixo. Eu vou chamar isso aqui de V1. Aliás, vou chamar isso aqui de V0, que é na posição 0 ali. Tudo bem? E se eu estou considerando que o VGS é maior que o VT, então tem canal formado lá, eu consigo acumular cargas ali. Tranquilo. E do lado de cá, o que está acontecendo? Que eu vou chamar de VL. A tensão na posição L. Tá? Para essa configuração muito específica, quando o VDS é igual ao VGS menos VT. Repare que na placa de cima eu tenho VGS. Na placa de baixo eu tenho VDS, que é igual a VGS menos VT. Então aqui eu tenho VGS menos VTH. Repare que isso aqui corta aqui isso aqui, menos com menos dá mais, dá VT. A tensão aqui é bem mais baixa. Bem mais baixa. Tá? Repare que VT é o limiar que eu preciso para começar a conduzir ali. Certo? Então, se eu fosse representar isso geometricamente, tudo bem? É como se fosse alguma coisa assim. Um canal que acaba bem nessa linha aqui, ó. Bem naquele ponto ali, pum, ali acaba o canal. Bem no limiarzinho. Esse ponto aí, essa situação que está desenhada aqui, é o que está acontecendo aqui, ó, nesse ponto de máximo. Que é onde tem aquela tensão VGS menos VT. Aí eu pergunto, na hora que eu aumentar essa tensão VDS, estou vindo para cá, o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando essa tensão,
eu estou aumentando essa parcela, eu não estou mexendo no VGS, para um VGS constante. Eu estou fazendo VGS menos uma coisa maior. Naquela linha ali, naquela VL, o que está acontecendo com aquela tensão VL? Está ficando negativa, nem não necessariamente, mas está ficando abaixo do VT, né? Está ficando menor que o VT. Você consegue perceber que se eu somar um delta aqui dentro, VGS menos VT mais alguma coisa, passei daquela quantidade ali, aqui eu estou fazendo VT menos um delta. Opa, então quer dizer que naquele ponto ali, eu não tenho canal formado. Naquele ponto ali não tem canal formado. Oi? A condição continua, já vamos ver por quê. Mas repare que naquele ponto não tem canal formado. O que está acontecendo aqui? Se eu fosse representar essa situação aí, seria alguma coisa como se o meu canal tivesse vindo aqui e acabando em algum lugar aqui no meio. Em algum lugar antes. Eu não sei exatamente onde, mas ele está acabando antes. Tudo bem? Por quê? Porque tem algum ponto aqui que vai ficar, a tensão vai ser exatamente igual, VGS menos VT. Afinal, do lado de cá tem o VDS, do lado de cá, tensão é zero. Em algum momento, eu vou andando ali naquela dimensão ali, em algum momento eu chego naquela tensão. Exatamente, VGS menos VT. Ali naquele lugar, ali nesse ponto aí, no meu desenho aqui, para a esquerda tem canal formado, para a direita não tem. O canal acaba antes. Tudo bem? A escala aqui está bem exagerada, tá? Tipo assim, essa coisa tipo, não é que exatamente o canal acaba antes, tipo, tem uma transição, mas enfim, essa aqui é a ideia básica. Repare que, lá na hora que a gente fez aquela equação, eu fiz a integral, né, de 0 até L. Por quê? Porque eu olhei e falei, cara, o canal começa aqui no 0, vai até o L. Só que ele não vai mais até o L. Então eu preciso voltar lá naquela conta e considerar isso agora. Falar assim, cara, isso aqui não vai mais até o L, vai antes do L. Certo? Todo mundo tá vendo? Vai até algum ponto antes do L, que é o que a gente vai mexer ali na conta ali. Já. Tudo bem? Esse fenômeno aqui, tá? Do canal meio que ser estrangulado, né? Tipo, ele acabar antes, entre aspas aqui. A gente chama de pinch-off. Pinch é apertar, assim. Pinch-off, apertou a parada e meio que estrangulou ele ali num pedacinho. Ou efeito de modulação de canal, que esse é o nome mais... Vou usar um pouco mais com vocês. Tudo bem? E ele vai dar origem, esse fenômeno aqui vai dar origem pra gente a impedância de saída do transistor. Tudo bem? Esse cara aqui vai dar origem à impedância de saída do transistor. Extremamente importante isso aqui. Tudo bem? Ah, professor, mas olha só um negócio aqui que você está me falando, que está estranho. Se o canal acaba antes, como é que essa coisa aqui continua conduzindo com esse, entre aspas, buraco aí no meio? Com esse espaço aí no meio? Tudo bem? E aí eu vou pedir para vocês lembrarem um pouco aquela coisa lá que a gente viu lá em eletrônica 1, esqueci até de linkar os vídeos da aula de eletrônica para vocês lembrarem isso, das aulas lá de junção PN. Mas lá na aula de junção PN, esse aqui é N, aqui é P, o que a gente viu lá, o que acontece é o seguinte, na hora que esse dispositivo aí, essa combinação está em equilíbrio, os elétrons do lado esquerdo, eles querem ir para o lado direito, por difusão, porque lá eles têm menos, do lado esquerdo tem mais elétrons, do lado direito tem menos elétrons. Tá? E aí do lado de cá sobra no lugar deles cargas positivas fixas. As lacunas que estão no lado direito, com concentração alta, querem ir para o lado esquerdo, por difusão, que é o lado onde tem uma concentração baixa de lacunas. E aí, quando elas fazem esse movimento, sobra no lugar delas lá, elas vão deixando para trás cargas negativas fixas. Tá? Até um ponto onde a corrente de difusão, que está empurrando as lacunas da direita para a esquerda, do lugar onde elas estão, onde tem muita concentração, para o lado onde tem pouca. E os elétrons, por difusão, da esquerda para a direita, que é do lado onde eles estão muitos, para o lado onde eles têm poucos.
esse movimento nunca para. Afinal, só depende da diferença de concentração. Não está mudando ali, em princípio, a diferença de concentração. Se esse movimento ficasse acontecendo, eventualmente ia acabar os elétrons de um lado e aí ia equilibrar tudo. Tudo bem? Aí meio que para a difusão. Mesma coisa para as lacunas. Só que à medida que vai acumulando essas cargas aí, ó, no meio, eu vou formando um campo elétrico aqui dentro. E ele fica razoavelmente bem concentrado aqui nessa regiãozinha das cargas fixas. Tudo bem? A gente chama esse campo elétrico de potencial de barreira. Por quê? Porque ele vai formar uma corrente de deriva que se contrapõe a essas correntes de difusão. Repara lá, ó, o campo elétrico está apontando do mais para o menos, no meu desenho aqui, da esquerda para a direita. Então ele vai pegar lacunas aí e empurrar de volta para o lado delas. Para o lado das lacunas. Contrário à difusão. Ele vai pegar os elétrons aí nessa região, vai empurrar de volta para o lado N, que é contrário à difusão. Chega uma hora que essas duas forças se equilibram, e aí a corrente total que eu estou vendo é zero. Tudo bem? Mas repare, é um equilíbrio dinâmico, tá? Tá acontecendo difusão, tá acontecendo deriva, tem movimento pra caramba aí dentro. Só que na hora que eu olho do lado de fora, eu falo assim, cara, eu não estou vendo nenhum movimento preferencial entre essas das cargas. Então, quando eu calculo, a corrente dá zero. Tudo bem? Mesma quantidade de carga que está indo da esquerda para a direita, está indo da direita para a esquerda. A cada momento. Não é exatamente assim, mas se equilibra. Tudo bem? Na média dá zero. Tudo bem? Beleza. Essa é a situação de equilíbrio. Tudo bem? Se eu vier do lado de cá e puser tensão mais no lado N, menos no lado P, que a gente chama de polarização reversa, eu deixo esse campo mais forte. Esse campo aí, eu torno ele mais intenso. Tudo bem? Aí a gente viu lá em eletrônica 1 que, mesmo em tese, se eu aumentar o campo, aumenta a velocidade, aumenta a corrente. Aumenta a velocidade das cargas, aumenta a corrente. Só que essa corrente aí é de corrente de portadores minoritários, então ela aumenta muito pouco. Tudo bem? Por isso que a gente não consegue conduzir lá na junção PN, a corrente reversa é muito baixa, que é a corrente de portadores minoritários. Tudo bem? Só que, repara, ela tem esse efeito de aumentar o campo ali dentro. E aí o campo ali dentro, ele tem um efeito que é o seguinte. Vou desenhar de... acho que assim fica bom, né? Fica melhor talvez, porque eu vou fazer agora. Esse campo aqui dentro, ele tem um efeito que é o seguinte. Se por algum motivo eu conseguir enfiar uma carga elétrica aqui, vamos imaginar que seja uma carga positiva. Tá? Se eu colocar ela aí dentro, como eu faço isso? Tem alguns mecanismos, mas imagina que eu fiz aparecer uma carga ali dentro. O que ela está vendo? Ela está vendo um campo para a direita. Se ela é carga positiva, ela vai ser acelerada e eu vou ver corrente elétrica aí nessa parada, por conta dessa carguinha azul. Que é uma carga adicional que eu coloquei lá, que não estava lá antes. Mesma coisa, se for uma carga negativa, eu puser ela lá dentro, vou desenhar de verdinho aqui, em qualquer lugar, tá? Aqui dentro, ela vai ver o campo, esse campo aí intenso, vai ser acelerado, e essa corrente aí eu consigo medir. Tudo bem? E aí tem vários mecanismos de produzir essa carga aí dentro. O mais, vamos chamar assim, o mais simples é aumentar a temperatura disso aqui. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a quantidade de cargas por geração espontâneas. Vamos lembrar lá os mecanismos básicos de produção dessa coisa aqui. Eu vou quebrando ligações químicas que tem lá no cristal. Eu produzo mais carga, inclusive aqui nesse meio. E aí eu vejo essa corrente dessas cargas aí que não estavam lá inicialmente. Eu aumento a temperatura, eu vejo mais... Querendo ou não, estou produzindo mais carga ali naquela região também. Estou produzindo mais carga em tudo, mas principalmente ali acontece. E aí esse campo acelera elas. Aí eu vejo essa corrente aí, porque tem mais carga, eu estou vendo essa corrente coletar essa carga. Outra maneira, eu posso jogar luz aí nessa coisa. Se eu jogar luz, primeiro, mexendo na temperatura, é o princípio básico de fazer um sensor de temperatura. Pega uma junção, polariza ela reversamente, que é para poder ter bastante área isso aí e tal, para poder ter um campo bem intenso, para ver uma corrente forte, uma corrente relativamente grande. Mexe na temperatura, eu vou ver a corrente mexendo. Aí você relaciona isso. É meio não linear, mas você relaciona isso. Eu posso jogar luz aqui. Porque jogar luz também faz geração de pares elétron-lacuna. Se isso aí acontecer nessa região aí do meio, eu vou ver aumentar a corrente também. Eu jogo mais luz, eu vejo aumentar a corrente.
Tudo bem? É o princípio de um sensor de luz, de uma célula solar. Esse é o princípio básico. Tá? Aí tem detalhes de operação, para esse negócio ficar eficiente, tá? Uma coisa toda, mas esse é o princípio básico. Joga luz aí na junção reversamente polarizada. Só que eu posso também fazer isso eletricamente. Eu posso vir aqui e injetar cargas eletricamente, que é o princípio de funcionamento do transistor bipolar. O que a gente faz no transistor bipolar? Vou desenhar ele assim, tá? No transistor bipolar eu construo uma junção aí, sei lá, N, P, N, eu construo duas junções, e aí o que eu faço é, uma delas eu coloco diretamente polarizado, vamos imaginar que seja a junção de baixo, diretamente polarizado, e a outra eu coloco reversamente polarizado. Por que eu vou estar fazendo? Numa delas eu uso para colocar cargas em movimento, gerar um movimento de cargas. Em direção, por exemplo, na junção de cima, imagino que ela esteja reversamente polarizada, de tal forma que eu empurro essas cargas lá para dentro dessa junção. E aí esse campo que aparece lá dentro vai coletar essas cargas e vai fazer aparecer lá do outro lado, vai empurrar elas lá para o outro lado. Posso fazer isso eletricamente, por exemplo. É o modo ativo do transistor bipolar. Pega duas junções, uma delas diretamente polarizada, você empurra as cargas para dentro de uma outra junção que está reversamente polarizada. Aí a gente viu lá em eletrônica 1 também e tal, o efeito que isso aqui faz, de corrente mais ou menos constante, controlado pela polarização dessa junção diretamente polarizada, porque ela que coloca mais ou menos carga. Tá? A segunda junção serve para coletar essas cargas, por isso corrente mais ou menos constante. Tudo bem? Então esse é o fenômeno básico. Professor, o que isso tem a ver com o que a gente está vendo aqui? Nessa estrutura, o que está acontecendo, tá? Repare que do lado de cá eu tenho, ó, região P, do lado de cá eu tenho região N, e do lado de cá eu tenho região N também. Tudo bem? A real que está acontecendo aqui, aí vai ficar um pouco dogmático, vocês não tem que acreditar na minha palavra, mas na hora que você faz lá a disciplina de materiais, em tese você calcula, inclusive essa distribuição que eu vou mostrar aqui para vocês agora, de cargas e de energia e tal, não sei o quê. Você vai perceber que a região de depressão que vai se formar vai ficar com um formato mais ou menos assim, ó. Do lado de cá fica mais ou menos isso aqui, incluindo o canal, porque o canal é N, né? Tudo bem? E do lado de lá fica alguma coisa assim, ó. Bom, e aí uma outra do lado de cá. Não é como se ficassem duas regiões separadas. Esse miolo aqui, ó, tem duas junções, mas esse miolo fica uma partezinha comum às duas. Tudo bem? Como se fossem duas bolhas. Quando elas estão razoavelmente separadas, elas ficam separadas. Mas se você chegar elas perto, elas meio que juntam. E aí já reparou que pega duas bolhas assim. Quando você tenta afastar elas, elas meio que vão... Faz um negócio assim, né? Sei lá. E à medida que você vai tentando afastar elas assim, elas continuam meio que grudadas ali, vão ficando mais grudadas. É meio que isso que está acontecendo aqui. É meio que na minha cabeça é assim que eu enxergo. Esse meio aqui. É como se fosse o meiozinho da bolha aqui, ó, que eu tô meio que puxando para cá, um lado, puxando para cá, e o meiozinho ali meio que vai afinando assim. Tudo bem? Como é que eu puxo? O que está puxando essas duas bolhas uma para longe da outra? Tá? A tensão VDS. Quanto maior a tensão VDS, mais eu estou puxando essas bolhas para uma distante da outra. Que é esse canal aqui, é o lugarzinho onde ele termina, indo mais para a esquerda. Quanto maior o VDS, mais eu estou afastando essas duas regiões, né? Vai chegar uma hora que elas separam, tá? Aí para de conduzir. Aí realmente, aí para de conduzir. Volta à situação como se não tivesse canal. Tá? Quase como se não tivesse canal. O VDS zero ou muito alto. Eventualmente, o VDS muito alto faz parar de conduzir também. Porque forma essas... Tipo, afasta tanto o canal de condução das duas regiões, tá? Que é como se eu separasse as duas bolhas aqui. Tudo bem? Só que, geralmente, a tensão VDS que para isso aí acontecer é tão alto que destrói o dispositivo elétrico. Normalmente na prática a gente não consegue, tipo, se a gente fizer isso, a gente destrói a parada toda. Tipo, a tensão é tão alta que vai ter outros mecanismos aí de condução e tal, ruptura e não sei o que vai destruir essa coisa. Tudo bem? Na prática isso é isso que acontece, tá?
Por isso que isso aí vai ser uma das coisas que vai delimitar, assim, tipo, cara, não passe dessa tensão VDS. O fabricante fala para você. Sacou? Mas olha o que está acontecendo. Tá? Olha o que está acontecendo. Eu estou tentando, no caso aqui, elétrons. Eu estou acelerando elétrons daqui para cá, porque eles estão vendo o campo horizontal. Afinal, botei um VDS lá que produz um campo assim, mais do lado direito, menos do lado esquerdo. Eu estou pegando elétrons, acelerando eles ali, e injetando eles aqui dentro. Na hora que esses elétrons entram, o que eles estão vendo? Eles estão vendo o campo daquela região de depressão que vai acelerar eles mais ainda para o outro lado lá. Tudo bem? Então, é isso que está acontecendo aqui nessa coisa. Por isso que não para de conduzir. Tudo bem? Por isso que não para de conduzir. Na prática, o que vai acontecer é... Repare que, quanto mais intenso o campo, mais eu tendo a acelerar esses elétrons, então, em tese, mais corrente eu deveria ver. Tem uma força tentando aumentar a corrente. Só que, quanto mais eu aumento o VDS, mais eu afasto, mais eu aumento esse buraco aqui, mais eu diminuo a quantidade de cargas que tem aqui no canal, mais eu diminuo a corrente. Então, eu tenho a mesma força, uma mesma causa, produzindo dois efeitos que são contraditórios, né? Que são contrários um ao outro. Tá? Qual que é a causa? Aumentar o VDS. Aumentar o VDS, por um lado, aumenta o campo, deixa o campo mais intenso. Teoricamente, eu tenho um aumento de corrente. Eu esperaria ver um aumento de corrente, por causa do aumento de velocidade das cargas. Por outro lado, como o canal vai ficando mais rarefeito, ele vai ficando menor em volume, eu tenho menos cargas totais para se movimentar ali. Menos cargas, menos corrente. É isso que a gente deveria ver. Então, por um lado, estou tentando aumentar, por outro lado, estou diminuindo. Tudo bem? Essas duas coisas, elas quase que se balanceiam. Quase que se equilibram, assim. Tudo bem? No frigir dos ovos aqui, a gente vai ver que não é... Tem aumento de corrente, não vai calcular, tem um aumento de corrente. Mas é bem pouco esse aumento de corrente. Vocês veem que tem uma força para cima e uma força para baixo. Respondendo à mesma causa. Tudo bem? Então, claramente, vai ter um aumento de corrente ali, a gente vai ver, vai calcular, vai modelar. Mas claramente não vai ser tanto quanto tinha antes. Não vai ser tão intenso quanto o que eu estava vendo do lado de cá. Onde eu aumento um pouco a tensão, aumenta muito a corrente. Tudo bem? Não vai ser tão intenso quanto do lado de cá. Essa é a explicação qualitativa do que está acontecendo. Tá? Qualitativa do que está acontecendo. Beleza, professor. Mas e aí? E quantitativamente? Quantitativamente, o que está acontecendo? Vocês voltarem lá na aula passada e tal, não sei o quê, na hora que a gente está calculando aquela integral lá, vai rolar a seguinte adaptação. Do lado de cá eu tinha I de x dx, e eu tinha que integrar no espaço. Eu começo aqui em zero, que é onde eu defini onde está a minha fonte. Antes eu ia de 0 até L, que é o tamanho físico do dispositivo. Só que repare, não é isso que me interessa o tamanho do canal. E o canal acaba antes do tamanho L. L é aqui. O canal acaba numa posição que eu vou chamar de L'. Um L menos delta. Um delta L. Tudo bem? Do lado de cá vai aparecer então de 0 até L'. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo eu tinha ó, μn cox W VGS menos V de x menos VTH. dV. Tudo bem? Onde eu estou considerando aquele V de x linear, para eu poder fazer alguma coisa a respeito. Tudo bem? E aí eu tinha, no limite de integração, no limite inferior eu tinha a tensão no ponto x igual a zero, que é zero porque eu botei tensão igual a zero lá na fonte. Então aqui é 0 volts. E no outro extremo eu tenho a tensão no ponto L' agora. Tudo bem? A tensão no ponto L'. E repare uma coisa, eu não sei onde que é o L'.
tá? Em princípio eu não sei, mas eu sei quanto que é a tensão nele, tá? Por quê? Porque a tensão que eu colocar, já tá tudo bagunçado no desenho, mas eu sei que nesse ponto aqui, onde o canal não se forma, é exatamente essa condição, né? É quando eu tenho VGS menos VT na placa de baixo. Porque aí eu fico com VGS na placa de cima, menos VGS menos VT na placa de baixo, e aí sobra só VT, que é exatamente o limiar onde começa o canal, ou termina nesse caso. Tudo bem? Então eu sei a tensão naquele ponto L', mesmo sem saber onde que ele está. Mas eu sei que, pô, por definição, por observação da coisa que está acontecendo, a tensão ali é o mínimo que eu preciso para ter o canal. Tudo bem? É VT. No caso aqui, se eu tenho VGS em cima, aqui vai aparecer VGS menos VTH. Tudo bem? Faz a integral, arruma a parada, a gente vai ficar com isso aqui, ó, ID, que eu vou chamar de ID SAT. Muitas vezes eu vou chamar de ID SAT, o Baker usa essa nomenclatura também. Nem sempre, na maioria das vezes eu nem vou falar nada, mas, tipo, porque a maioria dos circuitos que a gente vai fazer, os transistores estão na saturação, eu quero todos na saturação, na maioria das vezes, então na maioria das vezes não vou falar nada, mas eu vou chamar isso aqui de ID nessa condição de saturação, tá? Vai ser meio de μn Cox W sobre L' VGS menos VTH ao quadrado. Tudo bem? Que é exatamente a quantidade que aparece. Exatamente a quantidade que aparece. De boa, anota aí. Pode ir? É exatamente a quantidade que aparece quando eu substituo essa tensão nessa equação. Inclusive indiquei para vocês na aula passada, né? Aliás, exatamente mais ou menos, né? Porque aqui tem L e lá tem um tal L', que não é a mesma coisa do L, tá? Mas já vamos ver como é que a gente vai lidar com isso, tá? Então já para ficar aqui, saturação. No triodo acontece quando? Quando o VGS é maior que VT, senão não tem canal, e quando o VDS está pequeno. Eu sempre lembro assim na minha cabeça, o VDS está pequeno. E aí o que define o que é grande e pequeno? A tensão do VD-SAT, ou aquele tensão de overdrive. Tudo bem? Então pequeno é menor do que alguma coisa. Que coisa? Tensão de overdrive, VGS menos VT. E saturação, quando é que acontece? Quando o VGS é maior que o VT, senão não tem canal para conduzir. E quando o VDS está grande. Tudo bem? Aí o que significa grande? Grande é VDS está maior do que a tensão de overdrive, que vira referência para a coisa toda. Tudo bem? Isso aqui vai dar ID igual a meio de μn Cox W sobre L. Já vou chegar lá no L, não no L', mas já vou deixar aqui a coisa certa. VGS menos VTH ao quadrado. Tudo bem? Beleza, professor. Estou sacando. Mas tem esse L' e o L' não é igual ao L, para você escrever aqui nessa equação aqui em cima. O que você está fazendo aí? Como é que você vai sair dessa sua enrascada aí, que você se meteu? Tá? Eu vou fazer a seguinte observação. Eu vou definir o L' como sendo L menos ΔL. Afinal, é o L, um pouquinho menos que o L, é menos que o L. Então eu vou falar, cara, esse L' é o L menos alguma coisa. Menos alguma coisa. Tudo bem? E aí eu vou considerar que esse alguma coisa é bem menor do que o L. Sei lá, se esse L aí for uma unidade, vou considerar que isso aí é, sei lá, 100 vezes menor, 1000 vezes menor, porque é por aí mesmo. Bem menor. Então repare que o L vira aproximadamente o L'. E aí se eu só parasse aqui, eu só ia falar, chegava lá, então falar, o L é aproximadamente o L, já está feita a equação lá. Tudo bem? Eu não vou fazer, eu vou fazer isso, tá? Tipo, vai aparecer isso lá, por isso que vai virar L lá na coisa, mas eu preciso observar um efeito aqui, que é o seguinte. Fazer isso daqui potencialmente muda
o meu controle lá da corrente. Quer dizer o seguinte, que potencialmente o IDSAT pode ser que varie com a tensão VDS. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque repare que nessa equação não está aparecendo VDS, certo? Não aparece VDS aqui nessa equação. Então, em primeira aproximação, e várias vezes a gente vai ficar usando esse em primeira aproximação, porque é mais fácil de entender as coisas, mas em primeira, perceba, primeira aproximação, isso aqui não depende do VDS. Não tem VDS escrito aí. Tá? Mas tem uma dependência que está implícita que não está escrita, que é o seguinte. Opa, a posição do L' depende do VDS. Por quê? Vou desenhar de novo aqui, porque já está poluído aquele, né? Por quê? Horas. Se eu tenho o meu canal, sei lá, está terminando aqui. Essa posição aqui é o L'. Se eu pegar o VDS e aumentar, esse L' chega para cá. Ele precisa acabar antes. E a recíproca é verdadeira. Se eu abaixar o VDS, esse L' tem que chegar para lá, para a direita lá. O canal tem que ficar maior. Então repare, quando eu mexo no VDS, mexe no L'. Então essa equação aqui depende do VDS. Por quê? Porque o L' depende do VDS. Tudo bem? E aí eu preciso me perguntar, faz muito sentido então me perguntar, cara, quanto que isso depende do VDS? Não o L', mas a corrente. Quanto que essa corrente depende do VDS? Porque no final das contas é isso que me interessa. Quanto que essa corrente aí depende da tensão? Não é tudo relação de tensão com corrente? Eu estou pouco me lixando como que o L' depende. Mas eu me preocupo com como que a corrente depende do VDS. E aí essa é a pergunta que eu estou me fazendo. Ó. Quanto que ele depende do VDS? Calcular aqui usando derivada. Beleza? Vai ficar quanto que depende do VDS na condição de que o L' é aproximadamente o L. Que vai ser uma aproximação que a gente vai usar no final. Mas vamos lá. Isso aqui vai dar o seguinte. A equação está aí em cima. A equação está aí em cima. Vai ficar assim, ó. Meio é constante, sai da derivada. μn é constante, sai da derivada. Não depende do VDS. O Cox é constante, sai da derivada. O W é constante, sai da derivada. O L' não é constante. Então, preciso fazer a derivada dele. Tudo bem? Vai ficar derivada de x elevado a menos 1, que ali é 1 sobre L, né? Tá? Isso aqui, a derivada disso é menos 1x elevado a menos 2. De um polinômio qualquer. Então vai ficar menos 1, vou botar o menos aqui na frente. Tudo bem? X elevado a menos 2 é L' ao quadrado, certo? Dividindo. Todo mundo ok até aí? Vezes VGS menos VTH ao quadrado. Todo mundo bem? Beleza. Segue o baile. O que está faltando aí? Hã? Derivada da interna, regra da cadeia. Certo? Regra da cadeia. Então, vou multiplicar isso aqui por derivada do L' dividido em relação ao VDS. Certo? Tudo isso aqui calculado quando o L for aproximadamente o L'. O L' igual ao L. Tudo bem? Regra da cadeia nessa parada. Só que repare uma coisa. Olha essa equação aqui em cima. Tá? Olha essa equação aqui em cima. Eu posso escrever aqui, o delta L' em relação ao VDS é a derivada do lado esquerdo. A derivada do lado direito é igual a derivada do lado direito. Esquerda igual do lado direito. Tudo bem? Derivada do L em relação ao VDS é zero. O L é constante. É a geometria da coisa. O delta L é que não é constante, né? Ele depende da parada. Então isso aqui vai ser igual a menos a derivada do delta L com relação ao VDS. Quanto que aquele delta L varia. Tudo bem? Se eu substituir essa parada aqui, repare que vai dar menos, vai cancelar com esse menos que está aqui,
E aí vai sobrar lá delta L por delta VDS. Certo? Que a gente pensa assim, nem melhorou muita coisa. Hã? Em princípio não melhorou muita coisa, tá? Em princípio não melhorou muita coisa. Mas o que a gente vai dizer, aí e vai sobrar o seguinte. Deixa eu arrumar aqui a coisa. Vai ficar assim, ó, meio de μn, Cox, e aí vem aquelas coisas de... Aí vem aquelas coisas meio que de professor, né? Vai dar certo. Eu vou separar aqui o L em duas partes. Tudo bem? Vou deixar um aqui e vou carregar o outro para outro lugar. Assim, só separar, desmembrar os dois para ficar uma coisa mais familiar que já vai aparecer, que é VGS menos VTH ao quadrado. Tudo isso aqui vezes 1 sobre L, certo? Daquele L ao quadrado ali. Já fazendo a aproximação do L igual a L. Vezes a derivada do L' em relação ao VDS. Tudo bem? Hã? Falta o quê? Isso. L' não. Delta L. Que não fica muito melhor ali não, mas olha só, vamos ver coisas aqui. Primeira coisa, olha só esse pedaço aqui que está multiplicando, meio que entre essa constante aqui. Essa constante aqui é exatamente o valor aqui, se eu fizer a direta aproximação lá do L igual a L', certo? Que eu vou chamar de IDSAT, que é o ponto de operação da coisa. É o ponto de máximo naquela parábola. É um ponto bem conveniente, assim, porque a gente consegue calcular ele. A gente sabe identificar ele bem certinho. Tudo bem? Olha, eu posso vir aqui então e falar que isso aqui é IDSAT. E aí agora o IDSAT eu estou definindo bem precisamente que é a corrente na hora que o dispositivo entra em saturação. E aí, o que eu preciso fazer para ele entrar em saturação? VGS maior que VT, VDS igual a VGS menos VT. Você escolhe o VGS, você sabe o VT, aí você bota lá, sei lá, vamos chutar números aqui. Imagina que o seu VT é 0,7 volts. Você bota o VGS igual a 1. O VGS menos VT é 0,3. Você bota o VDS igual a 0,3. Vai dar essa corrente aí, DSAT. É essa corrente aí que eu estou dando esse nome. Uma situação muito particular. Está bem definida. Tudo bem? Vezes 1 sobre L, delta L, delta VDS. Tudo bem? Tudo bem? E aí o que eu vou fazer é uma coisa que parece mandrake, mas é o que normalmente o professor faz para falar assim, não sei resolver essa parada, então vamos definir uma constante e vamos falar que é um número e alguém calculou para você ou alguém mede para você. Tudo bem? Eu vou chamar essa quantidade aqui de lambda. Tudo bem? E aí isso aqui dá IDSAT vezes lambda. Tudo bem? Vou esconder ela dentro do número aí. Tá? E o lambda é medido, tá? Assim, ele experimentalmente você vai lá e mede ele. Tudo bem? É uma inclinação é a inclinação dessa reta aí, né? Tipo assim, se eu pensar nisso aqui como uma reta, tudo bem? É a inclinação dessa reta. Dá para ir lá e medir essa reta e medir esse lambda aí, a inclinação de uma reta. Tudo bem? Vai roubar, mas nem tanto. Tá? Assim, é um roubar ok. Só que eu gostaria que vocês percebessem uma coisa. Tá? E é por isso que eu deixo essa conta desse jeitinho do estado que está aqui. Repare que esse L, o lambda é inversamente proporcional ao L. Quer dizer o seguinte, se eu aumentar o L, diminui esse lambda. Se eu diminuir o L, aumenta esse lambda. Você não está vendo aí, né? É 1 sobre L lá. Vou repetir. Isso é importante, tá? Parece uma besteira aqui agora, mas isso é importante. Se eu aumentar o L, diminui o lambda. Já a gente vai calcular a impedância e a gente vai ver que a impedância é inversamente proporcional ao lambda. A impedância lá do transistor, que eu vou chamar de R0. Tudo bem? O quão bom ele é, quanto maior foi essa impedância que a gente vai calcular aí dele. Impedância saída dele. E aí, se o lambda é inversamente proporcional ao L, e essa impedância é inversa, vou calcular para frente, mas ela vai ser inversamente proporcional ao lambda, ela é diretamente proporcional ao L. Quer dizer que quanto mais L, mais impedância eu tenho no meu transistor. Certo? Todo mundo está vendo?
Repare que isso aqui vai fazer diferença para a gente, porque não entra o W aqui. Então eu consigo, de alguma certa forma, controlar a corrente, porque a corrente depende do W sobre L, da relação entre os dois. E a impedância só depende do L. Então isso vai me dar um certo grau de liberdade para eu falar assim, eu tenho um parâmetro que controla uma impedância, e tem um outro parâmetro, em princípio, que controla a corrente, o ID. Então eu consigo escolher a corrente, consigo escolher a impedância que eu coloco lá. Em geral a gente nem fica fazendo tanto isso, mas a gente tem lá essa cartada na manga. Tudo bem? Mas tem uma lição aqui que a gente tira para projeto analógico. E aí meio que é uma regra geral assim que você vai ver todo projeto analógico seguir, ninguém sabe muito bem porquê, mas vem daqui. Que é nunca usar o menor L que tiver disponível. Nunca usar o menor L que tiver disponível. A não ser que você tenha um bom motivo. Por quê? Porque você está diminuindo a impedância do transistor. Está fazendo um transistor pior. Está usando um transistor pior. Aumenta esse L aí. Esse L te ajuda a dar ganho, te ajuda a melhorar. O transistor funciona melhor, entre aspas. Pro que a gente vai fazer aqui. Ele funciona como uma fonte de corrente melhor, com mais impedância. É isso que vai acontecer no final. Tudo bem? E aqui ainda fica uma outra coisa, que eu vou definir meio que um último nome. Vocês estão vendo que esse L aqui é meio que um parâmetro importante, velho. Ele vai definir meio que a qualidade do transistor nesse aspecto aqui. Basicamente só ele. Tá? Nas tecnologias de fabricação, por conta desse fenômeno aqui, eu não sei dizer se é por conta disso, mas na minha cabeça é por conta disso, que é o único lugar onde o L aparece sozinho, assim, sabe? Esse L aí vai definir o que a gente vai chamar de nó tecnológico. E aí uma determinada tecnologia de fabricação vai ser caracterizada e ela vai ser descrita, em princípio, pelo menor L que você consegue fabricar. Então, se eu tenho uma tecnologia qualquer lá, vou fazer meus transistores, e o menor L que eu consigo fazer nesses transistores é 0,6 micrômetros, a gente vai dizer que isso é uma tecnologia de 0,6 micro, 0,6 micro. Ou no caso aqui, 600 nanômetros. É mais comum usar assim, 0,6 micro. 0,35 micro. Tecnologias bem clássicas assim. Tá? Hoje em dia, aí, tipo assim, tem vários nós tecnológicos, tá? Tipo assim, basicamente aí dividindo por 2. Não exatamente, mas os caras vão tentando fazer e dividindo por 2 aqui, sempre. Tá? Dividindo assim, fazendo cada vez menor em proporção exponencial, né? Se eu estou sempre dividindo por 2, eu estou exponencialmente mais rápido. Estou sempre mais... É logarítmico, né, no caso. Hã? Quadrático é exponencial, né? Eu estou multiplicando por uma constante. Mas em vez de estar indo nessa direção, eu estou indo nessa direção, né? Hã? É exponencial. Mas exponencial quer dizer o seguinte, que você está andando geometricamente, está sempre multiplicando por uma constante. Sacou? Nesse caso aqui, os caras tentam andar mais ou menos multiplicando por meio. Porque a gente está indo na direção de ficar menor, não na direção de ficar maior. Mais o quê? Você não diz que maior L é melhor? Maior L é melhor. Eu entendo por quê. O diminuir tem outras razões. Caber mais coisa. Não só caber mais coisa, mas principalmente ter menos capacitâncias. A gente vai discutir as capacitâncias um pouco mais para frente, mas ter menos efeitos capacitivos acontecendo lá. E aí isso, como é que eu reduzo? Diminuindo literalmente o tamanho, a geometria da coisa. Se capacitor é proporcional às áreas, quanto diminuir a área de tudo, vai diminuir as capacidades de tudo. Basicamente essa é a ideia racional. Então fazer as coisas menores, miniaturizar, diminuir as capacitâncias, menos capacitâncias, as coisas ficam mais rápidas. Essa é a ideia básica. Tá? Agora repare que, por um lado eu quero fazer a coisa menor, por outro lado eu gostaria de fazer a coisa maior, que é o que a gente está vendo aqui. Então, para projeto analógico, tem uma concorrência entre essas duas coisas. Tipo, quanto mais moderna a tecnologia, quanto mais avançado, a gente diz aqui, quanto menor esse nó tecnológico, esse L mínimo aqui, mais difícil é fazer um projeto analógico. Mais difícil vai ficando. Tudo bem? Hã? Digital, basicamente, ele só se importa com o tamanho da coisa, porque é basicamente só a capacitância que importa.
Porque no digital a gente não está usando os transistores, na maior parte do tempo a gente não está usando eles como fonte de corrente, que é o que a gente vai fazer. Que é o que vai importar esse L aí. A gente vai usando eles como chaves aberta ou chave fechada, só chave. Aí o que importa é a capacitância e resistência do negócio. O L não importa tanto. Faz todo sentido. E o que puxa a tecnologia não é o circuito analógico, é o digital, porque a maior parte do circuito é digital. Sacou? O analógico tem que se virar para fazer as coisas funcionarem. Basicamente, o projeto analógico é... qual que é a tecnologia que você está fazendo para o seu projeto? Sei lá, velho. Sei lá, 130 nanômetros. Sei lá, 60 nanômetros. 35 nanômetros. Tipo, essas tecnologias mais avançadas. 25 nanômetros. 3 nanômetros, essas tecnologias maluconas de memórias e tal, sacou? Se o cara chega pra mim e falar, velho, tipo, a tecnologia aqui do 99% do circuito é digital. E é por aí, 98, 99% dos circuitos é digital. Tem bilhões de transistores lá, pro digital. Aqui eu vou fazer um circuito com algumas centenas, alguns milhares, talvez. Talvez milhares. Talvez milhares. Tá? Quem que vai determinar qual a tecnologia que a gente vai usar? É lógico que é o digital, sacou? Assim, e o digital tem muita vantagem de puxar o nó tecnológico. O analógico vem se virando atrás dessa parada aqui. Tudo bem? Inclusive é bastante comum, mesmo num nó bem avançado assim, digital, você vê os circuitos analógicos, tipo assim, você fazer proporcionalmente transistores bem maiores, milhares de vezes maiores às vezes, porque aí começa a voltar a entrar assim, algumas vantagens. Sacou? Meio que tentar compensar no tamanho. Se não for um circuito de muita alta frequência analógico, obviamente, né? Se for de alta frequência, tipo, aí tu vai, aí tu só vai. Aí vira um projeto, aí é mais divertido, que é bem mais difícil. Sacou? É mais desafiador. Hã? Não, válvula nem tanto. Beleza? Agora repare uma coisa, tá? Isso aqui, ó, é a derivada do ID em relação ao VDS. É isso que eu calculei aqui, tudo bem? Quanto que vai ser o IDSAT? Ora, vai ser isso vezes essa quantidade que é a derivada, vezes o VDS, certo? Boiou, né? Todo mundo boiou, que eu falei, foi mal. Olha lá, vamos lá então. Vou fazer aqui graficamente. VDS não sei o quê. O que eu estou falando aqui? Até o VGS menos VT é quadrático, triôdo. Aí, antes, se eu simplesmente fizesse L igual a L', essa coisa que não depende do VDS é uma constante. É o que a gente está vendo nessa equação aqui, ó, não tem VDS. E eu fiz a aproximação, o L' igual a L. Não depende do VDS, estão vendo? Nada depende do VDS aqui, é a constante em relação ao VDS. Então, se eu fizer o gráfico aqui embaixo, corrente constante. Certo? Inclusive, já aproveitando, corrente constante é uma fonte de corrente, certo? Que corrente é essa aqui? É o ID. Que tensão que aparece aqui? É o VDS. Então, o transistor, naquela condição ali, funciona em princípio como uma fonte de corrente. Tudo bem? Só que, o que essa derivada que eu calculei aqui em cima quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, ela está indicando para mim o seguinte, essa corrente aqui não é constante. Esse aqui, ó, é a inclinação dessa curva naquela condição ali. A inclinação da curva é IDSAT vezes lambda. A inclinação da curva. Tudo bem? Isso quer dizer que essa curva aqui, na real, na hora que a gente faz derivada, a gente está fazendo uma reta, né? Aproximação linear. Então, isso aqui, na real, começa aqui e é uma reta, certo? Aumentando. Porque a derivada é positiva, tá vendo? Então, uma reta começa naquele lugar ali, vai aumentando. Quanto que é a inclinação? IDSAT vezes lambda. Todo mundo tá vendo? Quanto que é a equação daquela parada ali? É a equação dessa reta vermelha. Tudo bem? É a equação dessa reta vermelha. A equação da reta, já vou dar aqui para vocês. Será, tá? 1 mais lambda VDS. Alguma coisa assim. Tudo bem? Uma coisa assim. Ah, professor, por que você botou esse 1?
Porque aí qualquer coisa que eu multiplicar do lado de cá, se eu multiplicar aqui por um A, o que eu estou falando é que multiplica aquele 1 ali e vira A. Vira aquela quantidade. Qual o número que eu vou multiplicar? Essa altura aqui, certo? Ó, que é onde começa a brincadeira. Eu preciso levantar a curva, não é? Senão estaria passando pelo zero. Deixa eu melhorar, porque como é que tá o nome mesmo, filho? Lucas não acompanhou. A gente calcula a inclinação de lambda vezes VDS. Por que na equação da letra você fez só o VDS como inclinação? Porque eu vou botar o IDSAT para fora. Vai ficar assim, ó. Se for só equação de reta, seria lambda vezes VDS, né? Só que essa equação, ela tem inclinação de lambda e passa pela origem. De fato, a inclinação que eu quero é lambda vezes IDSAT. Então, IDSAT. Vezes, né? Agora, essa reta aí, essa equação é uma reta com a inclinação que eu quero, mas ela passa pela origem. E essa daqui não passa pela origem. Ela passa onde? Ela passa no IDSAT. Então, eu preciso somar IDSAT aqui, que é o lugar onde ela vai passar. Ó. Tudo bem? Aí, na hora que eu boto os termos, acho que assim fica melhor de explicar, né? Em vez de chegar aqui no mandrake e falar 1 mais lambda. Se eu puser o IDSAT em evidência, vai ficar IDSAT. A gente sabe quanto que é? 1 mais lambda VDS. Aí vai ficar a equação final. É isso que aquela derivada está falando para mim. Beleza, professor. Quanto que é o IDSAT? IDSAT é essa quantidade que está aí. Então isso aqui vai ser vezes 1 mais lambda VDS. E aí esse lambda VDS aí está considerando o quê? Esse efeito de modulação no canal. Quando eu não quiser considerar ele, eu faço, o lambda é 0, e aí vira corrente constante em relação ao VDS. É fácil de controlar na minha cabeça essa coisa. Tudo bem? Percebam que quanto maior o lambda, mais inclinado é, né? Quanto maior o lambda, dá uma olhada aqui. Quanto maior o lambda, mais essa coisa fica assim, né? Para cima. Sobe aqui, assim, ó. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês. O gráfico aqui é VI. Mesmo par de terminais. Então a inclinação dessa curva aí é uma impedância, né? Como se fosse uma resistência. Tudo bem? Inclinar mais para cima é aumentar ou diminuir a resistência? Hã? Aumentar? Inclinar para cima assim, ó, e ficando mais vertical. É diminuir a resistência, não é? Beleza. Todo mundo tá vendo. Então, aumentar o lambda é diminuir uma resistência. Certo? Aqui, ó, no modelinho de circuito. Que resistência é essa? Ora, é uma resistência que aparece em paralelo aqui, certo? Que é o R0. Eu vou chamar de R0. Ora, não é fonte de corrente? Como é que eu considero uma impedância junto dela? Paralelo, que a gente viu lá na primeira aula, lá, primeira ou segunda aula. Tudo bem? Naquela ideia do Norton. Certo? Quanto que é a fonte de corrente? Ora, é o valor que passa aqui. Determina o nível para cima aí, né? Pum, essa corrente aí, que a gente chama de IDSAT. Tudo bem? E aquela resistência está ali para quê? Para modelar essa inclinação. Para considerar essa inclinação nessa curva aí, essa dependência da corrente com a tensão. Tudo bem? E aí, se eu quero usar o transistor como uma fonte de corrente, é melhor ter um R grande ou ter um R0 pequeno? Pequeno? Se eu quero que o transistor funcione como uma fonte de corrente, eu quero resistência grande ou pequena? Eu quero a maior resistência que eu puder, né? Por quê? Porque se eu tiver resistência infinita, é o melhor caso aqui, ó, corrente constante da fonte de corrente. Tudo bem? Repare então que, quando eu estou usando o transistor na saturação, eu quero aquele R0 o maior possível. Que é o que a gente vai usar para fazer amplificadores. Eu quero aquele R0 o maior possível. Para quê? Para ter a melhor fonte de corrente possível. L grande. Quanto maior o L, mais eu aumento essa coisa. Então já vai sacando, né? Tipo, então, a minha impedância não está chegando ainda, eu quero aumentar a impedância. Um caminho é aumentar esse L, lá no seu circuito. A gente vai ver que mexer no L, mexe no GM, mexe um monte de coisa. Só que todos os outros parâmetros
depende não do L sozinho, mas do W sobre L. E aí se eu quero mexer na impedância, sem mexer nos outros parâmetros, eu aumento o L e aumento o W na mesma proporção. Porque se a razão era 10, eu consigo manter 10. A gente vai ver aqui no simulador já já. Certo? Mantendo os outros parâmetros constantes, eu consigo dar uma mexida aqui nessa coisa. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Já adiantando então, já seguindo aqui, porque já está na cara aqui. Ora, quanto que é aquela inclinação? Lambda, certo? Oh, perdão. Lambda e dsat, certo? É a inclinação dessa reta aí. Aquele R0 não é o inverso da inclinação? Não preciso nem fazer muita coisa, ir lá na outra conta, fazer derivada, já está aqui pronto pra gente. Ó. O R0 é 1 sobre lambda e dsat. Já está calculado aí. Quanto que é ele? Todo mundo pegou? Então, o inverso dessa inclinação aqui, ó, que é lambda e dsat. Todo mundo bem? Vocês estão bem? Beleza. Vamos seguir aqui. Então, deixa eu mostrar aqui no simulador essa coisa, algumas coisas aqui acontecendo. O que eu fiz aqui? Vocês estão vendo lá, né? O que eu fiz aqui? Peguei 3 transistores. Repare que eu estou colocando VGS igual em todos eles. Estou colocando VDS igual em todos eles. Então, todos eles estão vendo o mesmo VGS e o mesmo VDS. Esse daqui, eu fiz ele com W de 10 micro e com L de 1 micro. Primeiro, 10 por 1. O mínimo L dessa tecnologia aqui é 1 micro. Então, todo mínimo. Esse segundo cara aqui, eu fiz 30 por 3. Vocês concordam comigo que a razão entre W sobre L, 30 dividido por 3, é a mesma razão, é 10. Mesma do primeiro. Então, eu deveria ver a mesma corrente. Deveria ver a mesma corrente, ó. Cadê a equação? Olha lá a equação de saturação. Eu estou botando, todos eles têm o mesmo μN, todos eles têm o mesmo COX, todos eles estão vendo o mesmo VGS, que eu forcei lá pelo circuito, todos eles têm o mesmo VT, todos eles têm o mesmo VDS, que eu coloquei no circuito, todos eles, aliás, esses dois aí têm o mesmo W sobre L, 10, mas eles têm L's diferentes. E aí o lambda é diferente. O lambda deles é diferente, porque o L é diferente. Tipo, a ideia é que eles vão chegar na mesma corrente e vão separar na inclinação. A gente vai ver aqui. Mas vocês estão entendendo o que tem que acontecer, né? Beleza. Esse aqui eu deveria ver uma impedância maior ou menor? Esse aqui, do que o primeiro. Eu aumentei o L daqui para o outro. Nesse em relação ao primeiro. Impedância maior. Eu aumento o L e diminuo o lambda. Só que diminuir o lambda, a resistência não é 1 sobre lambda, alguma coisa? Diminuir o lambda é aumentar a resistência, é aumentar a impedância. Então deveria ver aumentar a impedância. O que significa aumentar a impedância no gráfico? Inclinar mais vertical ou mais horizontal? Ficar mais horizontal. A corrente fica mais independente da tensão. Beleza. Então é isso que a gente espera ver de diferença entre esses dois, certo? E o último aqui, eu fiz 200 por 20. É a mesma razão, né? W sobre L, 10. Mas eu aumentei mais ainda o L. Então, a mesma coisa, eu deveria ver mesma corrente, mais ou menos, em todos eles. Deixa eu ver que não fica perfeito, mas aproximadamente a mesma corrente. Progressivamente mais impedância em cada um deles. Certo? Vamos lá. Vou travar um VGS. Botei um VGS qualquer maior que o VT deles. O VT desses caras aí, eu vou passar depois a tabelinha, tá no livro. O VT desses caras aí é 800 milivolts. Mexi, o gráfico aqui é VDS, eu vou plotar as correntes. Tá? Então lá, do primeiro que eu estou usando como referência, está com o menor L possível. Estou vendo isso aqui. E aí, repare uma coisa, antes de eu até botar os outros. O VGS é 1,5
Se o VTH é 800 mV, tem aproximadamente 700 mV de overdrive, né? VGS menos VT. Aproximadamente 700 mili, tá? Ah, aqui eu não consigo botar? Não consigo. Isso quer dizer que, mais ou menos por aqui assim, que nunca é perfeita a parada, tá? Mas olha lá, perto de uns 600, 700 mili é o ponto de virada das duas coisas. Tudo bem? Beleza. Para o lado de cá eu estou chamando de triodo, repare que parece com um resistor, né? Passa pelo zero, parece uma reta aqui assim. Do lado de cá parece mais com uma fonte de corrente. Está bem inclinado, mas tem uma resistência em paralelo. Claramente estou vendo uma resistência em paralelo. Vamos lá. Ó. Aumentei o L e mantive as outras coisas constantes, né? Reparem que vem para mais ou menos a mesma... O overdrive é o mesmo, né? Se é o mesmo VGS, é o mesmo VTH, é mais ou menos o mesmo overdrive. Tá? Repare que ó, o lugar onde separa, tipo, sai do triodo e vai para a saturação é mais ou menos o mesmo lugar onde já estava o cursor ali. Mais ou menos, aproximadamente aí. Mas inclinou mais, né, para baixo, né? Claramente, a impedância aumentou, vocês estão vendo? É isso que vocês têm que olhar e falar assim, opa, legal, esse é o efeito do L. Só mexer no L, basicamente. Você ia mexer no W para manter a proporção do W, tá? Mas mexer no L aumenta a impedância. Isso aqui aumenta bastante a impedância, tá? Eu posso até calcular aqui com vocês e tal, e ver que aumenta bastante, assim. Uma ordem de grandeza e tal, tá? Legal, professor. E aquele último lá, que você aumentou mais ainda? Você aumentou no primeiro aqui, ó, eu aumentei de 3 vezes o L. Vocês viram que aumentou bem a impedância. Pro último aqui, eu aumentei de 20 vezes o L, tá? Vocês veem que já fica, tipo, nessa escala que tá aqui, praticamente vê horizontal. Tudo bem? Repare que faz muita diferença trabalhar com L pequeno ou L grande. Faz muita diferença. Principalmente se o seu circuito é mais perto de estático, assim, baixa frequência. Que aí as capacitâncias desse cara aqui não são tão importantes. Tudo bem? Tudo bem? E aí reparem que, olha só, o que eu quero dizer com a corrente ser mais ou menos, o IDSAT ser mais ou menos o mesmo. Repara que eles sobem mais ou menos todos para o mesmo lugar. Não é perfeito não, tá? Ó, tipo assim, aqui no joelhinho aqui, ó, perto aqui da coisa, vocês veem que não tá tudo no mesmo lugar. Mas é perto. Tudo bem? Mas é perto. No final das contas é isso que a gente faz. Tipo, cara, vou considerar que é mais ou menos no mesmo lugar, que é o que a equação, o modelo aproximado lá me fala, e o simulador me dá o detalhe da conta fina para eu fazer isso aqui, para eu sacar isso aqui. Tudo bem? Já digo para vocês, por que não ficam todos eles na mesma altura, tá? Porque o VT muda. Vocês estão vendo que, olha só aqui, na curva vermelha, ela entra em saturação mais ou menos aqui, onde está o cursor, mesmo. Na curva azul, é um pouquinho mais para trás aqui. O VT mudou. Tá? O VGS menos VT mudou, por quê? Porque o VTH mudou. E a curva verde, ela entra em saturação mais ou menos aqui, assim, um pouco mais para trás ainda. Tudo bem? O VT é um cara meio complicado, tá? A gente não sabe exatamente onde que é o VT. Você repara que eu, tipo assim, mudo lá os parâmetros do meu transistor, muda alguma coisa, muda um pouco o VT. O VT muda a corrente. Tá? Muda o VT, muda a corrente. Tudo bem? Então é bem complicado fazer as coisas dependerem do VT, ou de ter um VT bem certinho. Isso vai ser uma questão, inclusive, que a gente vai começar a ver quando a gente vai fazer na aula que vem, começar a fazer os primeiros circuitos e falar assim, cara, depender do VT é um problema. Se eu dependo do VT muito certinho para a coisa funcionar, isso é um problema. A gente precisa dar um jeito de eliminar esse VT daí. Dar conta do funcionamento do dispositivo. A gente vai ver algumas coisas que a gente pode fazer. Tudo bem? Beleza. Professor, e deixa eu comentar isso aqui. Ia fazer um breve comentário entre a diferença do que a gente vai chamar de transistor de canal longo, que é o que a gente está vendo até agora, do que a gente vai chamar de transistor de canal curto. Tá? Transistor de canal curto é literalmente quando o dispositivo fica tão pequeno que começa a ter outros efeitos ali naquele meio. O principal deles é, na hora que eu fui fazendo a conta, aquela integral ali no meio do caminho e tal, eu estou considerando que tem um campo vertical que controla o acúmulo de cargas.
e tem um campo horizontal que acelera as cargas, para eu ver o ID. Na conta que eu fiz aqui com vocês, está implícito que um campo é independente do outro. Um campo controla uma coisa, outro campo controla outra, eles não se comunicam. Mas isso não é verdade. Eu boto dois campos, vai formar uma distribuição de campo ali dentro. Quando essa coisa começa a ficar pequena, geometricamente pequena, a forma dessa distribuição começa a importar mais. E aí o dispositivo começa a fugir mais desse modelo que a gente calculou aqui. Fica uma coisa mais complicada. Tudo bem? Esse é o principal efeito que acontece lá no que a gente chama de canal curto, mas tem outros efeitos. Outro é a corrente que a gente calculou, uma corrente de deriva, né? Bota o campo, a gente calculou inclusive a velocidade das cargas, e a velocidade depende linearmente com o campo. Era V igual a mobilidade vezes o campo, uma equação de uma reta. O problema é, quando essa coisa fica muito pequena, para a mesma tensão, o campo está mais intenso, porque não é volt dividido por metro. Se eu mantiver as tensões e diminuir as distâncias das coisas, o campo lá dentro aumentou. Os campos aumentaram, ficaram mais intensos. Tudo bem? Os campos mais intensos, em tese, quer dizer que as velocidades aumentam. Lá dentro das cargas. Só que essas cargas não estão se movimentando no vácuo. No vácuo não tem limite para a carga acelerável. Assim, não tem limite. Como é que tem o limite da velocidade da luz? No vácuo. Mas eles não estão no vácuo, essas cargas. Elas estão num sólido, num cristal. Elas vão começar a interagir com o cristal. E aí vai acontecer fenômenos mais estranhos. Eu já estudei uma vez o efeito do movimento elétrico do cristal. Tem as oscilações de Boltzmann, formações de Polar. Tem vários efeitos que vão começar a aparecer por conta disso, sacou? Se a gente considerar as cargas como partículas, e aí ela tem uma trajetória meio que balística ali dentro, tá? Começa a ter como se fosse elas baterem, elas não batem nos núcleos, porque tem a carga lá, elas vão chegando perto, elas vão percebendo mais a força dos núcleos, né? E aí, em vez de elas andarem em linha reta, que é o que o campo sugere, aquela equação sugere, elas começam a andar mais erraticamente, porque elas vão interagir mais com os núcleos. Se a gente considerar que isso é uma parte isso acontece, isso é uma parte da explicação. Se a gente considerar que essas cargas elas funcionam como onda, esses elétrons lá dentro, mais velocidade é como se elas tivessem frequência maior, mais energia. Mais energia, tem uma onda tentando propagar num determinado meio, vai ter mais o que a gente chama de mais scattering, mais espalhamento. Tá? Parada. Em vez de ter um raiozinho de luz, é tipo, bem definidinho, assim, tipo um laser, sacou? Tipo, pá, que seria meio que balístico. É como se essa coisa entrasse numa lente, e aí entra um raio laser e ele vai abrindo, assim, tipo, vai ficando mais difuso, à medida que ele vai se movimentando lá naquele meio. Isso acontece com essas cargas também. Tá? Tipo uma difração, sabe? Vai acontecendo isso aí também lá. Isso é uma parte também do que acontece nessa coisa aí. Tá? Um monte tem outros efeitos lá, aí tem interação quântica, tem todos os negócios. Aí começa a ter um monte de maluquice, tá? De toda sorte. Começa a ter várias interações das cargas com a rede, de tal forma que eu aumento o campo, eu não consigo acelerar as cargas na mesma proporção. Essa relação deixa de ser linear, que é o que eu considerei na minha conta. Começa a ficar mais... Eu não aumento tanto a velocidade mais com o aumento do campo. Sacou? Em vez da curva campo, velocidade ser assim, quando o campo está muito intenso, ele vai ficando mais assim, ó. Vai meio que saturando. Quando o campo é baixo, é meio linear a coisa mesmo. É bem próximo de linear. À medida que vai ficando o campo muito intenso, vai ficando mais saturado, assim. E aí eu aumento o campo, não aumenta as cargas. Eu aumento o campo, não aumenta a velocidade. Só que se eu não aumento a velocidade, não aumenta a corrente. Então aumenta as tensões e não aumenta a corrente. A gente vai percebendo esse efeito. Aumenta a tensão, não aumenta a corrente. Aumenta a tensão, não aumenta a corrente. Tá? Então isso aí também acontece lá. O último efeito,
que acaba sendo importante no que a gente chama lá de canal curto, é o seguinte. Repare que os campos estão mais intensos, tá? E a corrente, ela acontece bem superficialmente aqui, ó, no dispositivo. Eu desenho, tipo assim, bem fora. Mas cara, basicamente é um fenômeno de superfície ali. A corrente toda acontecendo na superfície, naquela superfície ali. Tá? É bem rasante mesmo aquela coisa. Só que essa superfície não é tipo o cristal e um vácuo em cima. Em cima tem outra coisa que é sólido também, tá? Que é o isolante que está aqui em cima, né? Tá? E aí esse isolante é um problema. Aí não isolante, mas a interface entre eles é uma questão, que é o seguinte. No lado de baixo tem um cristal relativamente perfeito, assim. Tá? É altamente regular essa estrutura. É muito perfeitinho mesmo. Na prática, é muito perfeitinho. Tem, tipo assim, um defeito a cada vários milhões de átomos. Tá? Assim, é absurdamente regular esse negócio aqui no mundo real que a gente faz hoje. Tá? Então, de um lado tem, sei lá, alguma coisa assim, ó. Silício, sei lá, vou desenhar isso aqui. Desenhar um pedacinho aqui. E aí, sei lá, o silício aqui. Meio que seria como se fosse a última camada, aqueles silícios ali em cima. Como se eles fossem a última camada do que está acontecendo. E em cima tem alguma coisa que eu vou desenhar como se fosse só uma bolinha, que é óxido de silício ou algum outro tipo de óxido. Não tem silício, tem uma molécula. Sacou? Eu vou desenhar ela como se fosse uma bolinha assim. E aí, mesmo que eu colocasse ela bem alinhadinha aqui, tá? É como se fosse uma molécula maior, desenhar ela mais... Como se ela fosse bem maior, o raio atômico, do que o átomozinho que está aqui. Do que esses átomozinhos que estão aqui. E aí o que acontece é o seguinte, na hora que eu tento botar um do lado do outro, ele não consegue ficar alinhadinho assim, um com o outro, com o que está embaixo. Mas eles vão se ligar, tá? Tipo assim, esse cara aqui em cima vai se ligar aqui, esse cara aqui em cima vai se ligar aqui, vai se ligar nesse outro aqui. E repare que a geometria dessas ligações, ela fica meio tensionada. Literalmente tensionada, assim, mecanicamente tem alguma coisa meio que puxando aquelas ligações. Aquela interface ali, ela é bem mais complexa, mecanicamente falando, tá? E aí, por conta disso aqui, vai ter alguns lugares aqui onde o silício faz algumas ligações, mas não faz outras, porque não encaixa a coisa, tá? E aí, por exemplo, aqui, imagina que aqui foi um lugar que não formou ligações lá, porque, sei lá, tá distante de um, tá distante do outro, e aí não ficou sem, tá? Esse buraco aí, tá? Literalmente, um buraco aí, um buraco energético, né? Um buraco energético que é espacialmente bem localizado, porque isso aqui é sólido, tá tudo fixo, tá travadinho, tá? Não é uma lacuna, um movimento, tá? Mas é um buraquinho ali energético e bem localizado no espaço. Acontece um problema, que é o seguinte, na hora que a condução está acontecendo aqui, ó, as cargas estão tentando passar aqui embaixo, a corrente ID. Na hora que eu boto muita energia, essas cargas eventualmente elas conseguem se ligar ali e ficar presas nesses buracos aí, sacou? A gente chama esses portadores aí de hot carriers, o portador quente, tá com muita energia, e aí ele consegue interagir com esses buracos aí, tá? E aí isso aí é um baita de um problema. Tá? Porque, em primeiro lugar, tem um efeito temporário, que é, eventualmente, ele pode soltar daqui, e aí o que eu vejo é flutuação de corrente. Então, isso aí aumenta o ruído do dispositivo. Que a gente nem vai tratar aqui, mas, eventualmente, isso aumenta o ruído. Então, um dispositivo menor, é razoavelmente comum a gente ver mais ruído. Tá? Outra coisa é que essa interação não pode ser permanente. Eventualmente, uma carga entra ali e fica presa mesmo. Tá? Eventualmente ela entra ali e fica presa, às vezes ela fica presa aqui mais para cima e tal, vai se prendendo aí. Só que o que está acontecendo? Eu estou acumulando carga, deixando carga fixa lá no capacitor. E aí perceba que muda, no efeito total da coisa, eu estou mudando o VT do dispositivo. Sacou? Por quê?
Porque na hora que eu boto carga a mais, já tem um pouco de carga a menos lá acumulada. Então ela meio que compensa o tanto que eu precisaria puxar de cargas para poder compensar as cargas em cima. Tudo bem? Isso aí, o efeito que a gente pode entender é, cara, é como se eu estivesse mudando o VT. Então isso aqui, o VT do transtorno vai mudando com o tempo. E mudar o VT muda a corrente. Muda tudo, muda o GM, muda um monte de coisa. Muda a impedância, muda a parada toda, bagunça tudo. Isso aí é um problema também. Tá? Vários efeitos aí nessa coisa de transtorno de canal curto. Aqui, então, tem vários efeitos que precisam ser considerados, não sei o quê, num projeto um pouco mais avançado, tá? A principal diferença que vai aparecer aqui pra gente no nível que a gente vai tratar na disciplina é na impedância de saída. Dá uma... Oi? Para compensar isso. Tem o quê? Meios de autocompensar isso. E tem alguns detalhes de circuito que eventualmente a gente vai fazer para tentar melhorar alguns desses efeitos. Esqueci qual era o exemplo. Mas em geral é diminuir a intensidade dos campos. A ideia é tentar trabalhar com tensões menores, baixar mesmo a intensidade dos campos. Hã? Tinha algum circuito que, quando começava a ter essa degradação, ele compensava, se autocompensava. Ó, circuito digital, isso aí acontece, e no circuito digital é bem comum a gente botar circuitos, eu vou chamar de sobressalentes, a gente bota circuito a mais do que precisa, e aí tem circuitos de detecção que fala assim, cara, principalmente em memória, quando você compra lá uma memória, bota lá no teu computador, sei lá, 8 GB de RAM lá no computador, qual é? Bum, bota um pente lá. Lá dentro dos chips tem mais de 8 GB. Não muito mais, mas tem mais de 8 GB. É estrategicamente espalhado lá, tá? Fisicamente, assim, nos chips lá dentro. E aí, no controlador dessa memória, que é um circuito razoavelmente complicado, mas que é um processadorzinho e tal, no controlador dessa memória, tem uma rotina de autoteste que fica eventualmente acontecendo ali dentro, periodicamente, tá? E ela vai checando, ela vai varrendo os bits, o hardware mesmo vai varrendo lá os bits que estão guardados lá dentro. Ela fala assim, cara, esse bit está guardado, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eventualmente ela detecta que tem alguns bits que não, no hardware mesmo, que não estão funcionando. Sacou? Aí o que ela faz? Ela desativa uma região daquela ali que ela fala, isso aqui não está funcionando mais. Então desativa essa coisa aqui e ativa uma daquelas que estava lá guardada para o futuro. Ficava literalmente desligado. Tchum, chaveia lá dentro. Tá? Isso é bem comum. Isso aí aumenta muito a vida útil de memória, principalmente memória flash. Tá? Que é bem... Tem muito problema vou chamar aqui de volatilidade, que ela degrada mesmo com o tempo. Você vai usando, tem esse hot carry aí, tem essas paradas tudo, vai usando, ela vai degradando. Tá? Memória flash. Onde é que a gente usa memória flash? Todos esses pendrive, o nome mesmo técnico é flash drive, né? Memória flash. SSD, que virou o standard, né? Virou o padrão, SSD é memória flash. E é um problema, tem um problema de longevidade, tá? É bem mais, degrada bem mais rápido do que um disco magnético. Muito, muito, muito mais rápido. Disco magnético, se você deixar numa condição ok de temperatura, de umidade e tal, você grava alguma coisa lá, fica 100 anos, 200, 300 talvez. Ninguém sabe porque ninguém nunca ficou 200 anos com essa coisa, né? Mas, tipo assim, em princípio, véio, a teoria não diz que vai durar muito tempo mesmo. Flash não, se você ficar usando, já era, vai embora. Rapidinho vai embora. Beleza? Ah, isso é, na hora que você lembrar aí alguma coisa, você pergunta de novo. Hã? Enfim, em alguma hora você vai aparecer algum circuito parecido, que a gente vai ver um monte de circuito parecido de eletrônica 1 e vai lembrar. Mas olha só o que eu vou fazer aqui. Vou comparar dois caras, tá? Pra vocês verem mais ou menos o que está acontecendo. Do lado direito eu peguei um transistor de tecnologia de canal longo. Fiz ele aqui, ó, o W sobre L 10 por 1. Então o W sobre L é 10. Tá? Do lado de cá eu estou colocando um transistor de outra tecnologia. Uma tecnologia que o L mínimo é 50 nano. Tá? É 50 nano, do lado de cá o micro é 1000 nano, né? Tá? É bem menor esse daqui. Repare que eu estou fazendo o tamanho dele, ó, 1000 por 100. Então é mesmo W sobre L 10. A proporção entre esses dois. Tá?
Do lado de cá eu estou colocando 780 milivolts aqui de VGS. O VT desse cara aqui é mais ou menos 280 mili. Tá? Eu vou passar a tabelinha para vocês, mas está lá no livro também aquela coisa toda. O overdrive que eu estou tentando colocar é aproximadamente 500 milivolts. Que é o que interessa para a gente, né? Quanto que tem de VGS menos VT. Tá? Estou botando o VDS de 1 aqui, que é o máximo dele. Tá? Do lado de cá, o que eu estou fazendo? Eu quero plotar os dois no mesmo gráfico, só que a tensão que eu vou botar aqui, ó, o VDS, é diferente. Eu vou botar no máximo também. Tá? Só que o máximo aqui é 5 volts. O que eu estou fazendo? Estou pegando uma fonte de tensão controlada por tensão. Pegando o mesmo VDS que eu estou botando aqui, que é 1, multiplicando por 5. Então aqui eu estou botando 5. Todo mundo tá vendo? Que é para eu poder mostrar no mesmo gráfico, porque senão eu tenho que fazer dois gráficos separados. Senão eu não consigo plotar as duas coisas juntas. Do lado de cá, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando ó, o VGS desse cara aqui, que é 780 mili. Estou multiplicando. Como que eu cheguei nesse número não interessa, tá? Tipo assim. Mas que eu estou multiplicando por 1,65, por quê? Porque vai dar um VGS do lado de cá, tal que o meu overdrive seja o mesmo overdrive, 500 milivolts. O que eu estou tentando fazer? Opa, é aqui. O que eu estou tentando fazer? Quero colocar os dois na saturação. O μn é igual para os dois, porque só depende dos elétrons. O Cox não é igual para os dois. Mas, em princípio, é mais ou menos equalizado para ficar perto. Quando a gente vai diminuindo a tecnologia, a gente vai meio que tentando equalizar esse Cox aí. Tá? O W sobre L é o mesmo. O VGS menos VT que eu estou botando os dois é aproximadamente o mesmo. Essa é a confusão toda que eu estou tentando fazer ali. Tudo bem? Então, estou tentando colocar os dois na mesma condição de corrente. Mais ou menos, aproximadamente. Para eu poder mostrar para vocês a diferença de um para o outro. Vocês vão ver que é bem diferente um do outro. Tudo bem? Mas isso que eu estou tentando fazer com esse artifício todo. Vou variar meu VDS para poder ver a impedância. Então, vamos lá. Ó. Então, olha aqui no transistor de canal longo primeiro. Tá? E aí, a escala aqui está de 0 a 1, mas lembra que o transistor está vendo é 5 vezes isso aqui, né? É isso que o VDS que ele está vendo é de 0 a 5. Estou plotando nessa escala aqui. Tudo bem? A corrente não, a corrente é essa aí mesmo que está passando lá. Tá? Não tem nenhum processamento, só li aqui a corrente está descendo aqui. Tudo bem? Mais ou menos o que a gente já tinha visto aí, esse comportamento. Esse cara aqui, que eu estou tentando colocar mais ou menos a mesma corrente, por causa que eu estou tentando colocar mais ou menos o mesmo overdrive, para ter mais ou menos a mesma corrente. Repare como a impedância dele é bem pior, assim, de maneira geral. De maneira geral, é bem diferente esse comportamento aí, ó. Tudo bem? Oi? O verde é um transistor de canal longo. Percebe que é mais, eu vou chamar assim, mais paradigmático, assim, como se fosse uma reta e acaba e vira outra reta. Que essa meio que é a impressão, é mais ou menos assim que a gente pensa mesmo. Tem duas regiões bem definidas, assim, de um lado é triodo, do outro lado, que é meio que um resistor, do outro lado é fonte de corrente com uma resistência de saída. Bem definido, bem delimitado. E no de baixo, que é um transistor de canal longo, a delimitação é bem mais sutil, bem mais complicado de olhar e falar assim, cara, a região de transição aqui, esse aqui tem um joelhinho aqui que está mais ou menos acertadinho, bem definidinho, fácil de perceber. Olhando na mesma escala, esse aqui é bem mais difícil de olhar e falar assim, cara, que diabo que tá, onde que é o meio do caminho? Esse é bem mais complicado. Tá? E aí essa sutileza aí deixa o projeto um pouquinho mais difícil. Mas não tanto mais difícil. A principal dificuldade que a gente vai ter aqui é que não está muito bem visível nessa simulação aqui, mas aí para o mesmo W sobre L, a impedância cai muito num dispositivo pequeno. Tá? Principalmente porque diminui muito o L, que a gente viu ali. Tudo bem? Mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Beleza? Canal longo é o verde, de cima. É um transistor, entre aspas, mais perfeitinho. Mas bem mais fácil de trabalhar. Você vê que o gráfico é mais bem definido. Tudo bem? O azul aí é mais, tipo, é meio nebuloso, assim, sabe?
Tudo bem? Beleza. Pra gente, a gente vai basicamente entender que esse transtorno de canal curto, eles vão ter impacto no projeto de circuito, nível de circuito. Tá? Essa história de canal curto, canal longo. Esse transtorno de canal curto vão obrigar a gente a fazer técnicas de circuito para aumentar a impedância. Só mexer no L fica longe, muito longe de ser suficiente. Tudo bem? Beleza. A gente tem 10 minutos aqui. Vou deixar para a aula que vem. Na aula que vem quero discutir duas coisas com vocês. Tá? A primeira delas vamos discutir o que é a transcondutância, e vamos ver ali como é que a gente vê quanto de transcondutância, ver a coisa toda. Tá? Vou me aprofundar um pouco mais do que eu fiz em eletrônica 1 com vocês, porque aí aqui eu vou estar interessado em analisar como que essa transcondutância varia, como é que eu controlo ela. E aí a gente vai ver que tem vários parâmetros, várias coisas diferentes que controlam a transcondutância. Tá? Em particular, o W sobre L o ID, a corrente e o overdrive. Três parâmetros vão variar. Tá? E eu vou analisar com vocês aqui esse controle do GM com essas três variáveis, porque é bem contraintuitivo algumas coisas. Tipo assim, algumas coisas que a gente vai olhar e falar, se eu aumentar isso, aumenta o GM. Mas se eu aumentar a mesma coisa numa outra condição, diminui o GM. Vocês vão ver que é um pouco mais complexo a brincadeira. Que normalmente eu não exploro lá em eletrônica 1, mas em eletrônica 2 aqui isso vai ser importante pra gente. Que a gente vai estar projetando o circuito e aí lá no meio do caminho a gente vai falar assim, caraca, tá lá o circuito montado, mas não tá chegando no ponto que eu quero de GM. Então, transistor lá que eu quero melhorar, sei lá, preciso aumentar esse GM aqui, desse cara aqui. Aí a gente vai olhar e falar, tá bom, o que a gente vai mexer? Porque tem muita coisa para mexer, e mexer uma coisa mexe tudo do circuito. A gente vai manter corrente constante, a gente vai fazer o W sobre L constante, o que a gente vai manter, o que a gente vai mexer? Tá? Então a gente vai falar sobre isso. E ainda na aula que vem eu quero olhar com vocês as impedâncias, que é uma conta também que a gente fez em eletrônica 1, e aqui, daí eu vou partir dessa conta aí, das impedâncias, para começar os primeiros circuitos mesmo daqui, que não vão ser os amplificadores, os circuitos de produzir correntes constantes, tá? Tensões e correntes constantes. É o espelho de corrente, é o que eu espero começar a falar com vocês na quinta-feira da semana que vem. Beleza? Sim. Só uma dúvida que eu tive, acho que deve ser meio besta. Você disse que os transistores melhores são os que têm impedância de saída maior, né? Para fazer amplificadores, sim. Que é o que a gente vai fazer. De saturação é mais achatada, então. É, mais horizontal. Mas assim, o ideal não seria mais corrente com o aumento da tensão? Aí isso parece mais com resistor, né? Porque o que a gente vai querer fazer, na hora que a gente quer fazer um amplificador, eu quero controlar aquela corrente, mas não a partir da tensão que está em cima da fonte de corrente, a partir de uma outra tensão, que eu vou chamar de tensão de controle, que é o VGS, e não o VDS. Deixa eu melhorar aqui um pouco. Essa pergunta é boa, tá? Você está me perguntando... Como é que é o seu nome mesmo, filho? Desculpa. Lucas. Você está me perguntando o seguinte, professor, mas... mais impedância lá na fonte de corrente quer dizer que ela é mais independente da tensão. Certo? É isso mesmo. Então, olha lá, vai acontecer aqui é o seguinte. Eu mexo essa tensão aqui... Oh, desculpa. O que eu estou falando aqui é o seguinte, que você está observando na fonte de corrente, se eu mexer naquela tensão, na tensão que está em cima dela, essa corrente aqui mexe bem pouquinho, assim, se tiver uma impedância grande. Quanto maior, menos a corrente mexe. É isso que quer dizer alta impedância, né? Tá, assim, uma das observações. Tudo bem? Só que o que eu quero que aconteça, tá? O que eu quero que aconteça. Eu quero fazer um processo, eu vou explicar isso bem quando a gente vai começar a falar de amplificadores, depois da primeira prova. Eu quero fazer um processo que eu quero pegar uma tensão, botar minha informação numa tensão. Aí eu vou apresentar essa tensão para o meu circuito. Eu vou entregar isso aqui para o meu circuito. Eu quero que o meu circuito, ou eu vou projetar o meu circuito de tal forma que ele pega essa tensão e transforma numa corrente. E aí, nesse processo, eu faço conceitualmente, uma primeira etapa de ganho. Tudo bem? Repare que a conversão de V para I, quem vai determinar isso para mim, a gente vai ver, é o GM, é essa coisa que eu estou chamando de GM. O GM que me diz, você entra com a tensão, eu produzo tanto de corrente, em resposta.
tá? Eu quero o GM grande. Aí eu tenho corrente, como a gente vai querer fazer amplificadores de tensão, entre a tensão e sai tensão, eu quero pegar essa corrente e transformar de volta numa tensão. Então eu quero vir aqui, fazer como se fosse uma segunda etapa, conceitualmente, é tudo no circuito só, mas conceitualmente, fazer isso. Quem pega a corrente e transforma em tensão? Resistor. V igual a RI. Tá? Aí eu passo isso aqui para um resistor. Ou para uma impedância. No caso aqui, a gente não vai usar um resistor de fato. Uma impedância. Tudo bem? Só que, aí tem meio que um detalhe nessa brincadeira aqui. Porque o V para I eu podia usar um resistor também, né? V igual a RI. Sacou? Só que aí não dá certo. Porque V igual a RI, o que eu estaria fazendo é meio, basicamente um divisor de tensão resistivo, assim. Eu boto a minha corrente aqui, boto minha tensão aqui, sai minha tensão aqui. Só que você faz a conta dessa brincadeira, esse cara aqui, o ganho é sempre menor que 1. Sempre menor que 1. Aqui vai ser, V out vai ser Vin vezes, vou chamar aqui de R2, vou chamar aqui de R1. Vezes R2 dividido por R1 mais R2. Embaixo é sempre maior que em cima. Sempre diminui o tamanho, não consigo aumentar. Então eu não consigo usar 2 resistores para fazer aquela brincadeira ali de tensão para corrente, né? Tá? Aí como que a gente faz? A gente faz o seguinte, beleza. Onde que o transistor entra, né? O transistor entra porque eu vou pegar e vou botar a tensão aqui, eu vou botar aqui, ó, VGS. Quanto que é essa corrente? Essa corrente é 0. Em princípio. Em primeira aproximação. Mas esse VGS produz essa corrente, certo? Essa transferência aí de uma tensão num lugar para a corrente em outro lugar, repara, outro lugar, eu quero que seja muito. Quero pegar uma tensão pequena e transformar numa corrente grande. Certo? Para poder ir fazendo a coisa aumentar de tamanho. Aí eu tenho uma corrente. Agora eu quero pegar a corrente e transformar de volta em tensão. Repara que já está em outro lugar, né? Já está em outro lugar. Tá? Aqui eu consigo pegar e botar, eu vou fazer com um resistor aqui, conceitualmente, a gente vai botar outra coisa aí. A gente vai trocar esse resistor por outras coisas. Mas conceitualmente o que eu faço? Eu pego aquela corrente que eu produzi, passo pelo resistor, ele produz uma tensão aqui para mim. Ele produz essa tensão aqui, mas como a de cima eu vou fixar, vou travar, eu mexo, a de baixo vai balançar, certo? A de baixo vai balançar. Em resposta a alguma coisa que eu fizer aqui. Tudo bem? Aí, olha o que está acontecendo. Essa tensão é a tensão de saída. Eu quero que ela balance o máximo possível. Eu quero que a saída fique grande, né? Para amplificar alguma coisa. Quanto mais eu puder mexer essa tensão de saída, melhor. Em princípio. Só que essa tensão não é essa tensão aqui. Tá percebendo que a tensão de saída do amplificador, em princípio aqui, ó, nesse amplificador mais básico de todos, é a tensão em cima da fonte de corrente? Isso quer dizer o seguinte, se na fonte de corrente essa tensão controlar a corrente, vai bagunçar isso aqui, esse processo. Eu não quero que essa tensão aqui controle essa corrente aqui. Eu quero que o controle dessa corrente seja feito todo por essa tensão e nada pela outra. Nessa situação aqui. Pode ser que tenha outra situação que a gente queira muito controle do VDS, ou do ID pelo VDS. Nessa situação aqui, que é o básico do amplificador, eu quero 0 controle. Eu quero que a tensão de saída não mexa em nada na corrente lá dentro. Quanto mais horizontal, quer dizer que essa tensão aqui, que é o VDS, controla pouco essa corrente aqui. Só no VGS. Sacou? O transistor é uma fonte de corrente. Ou pelo menos a gente entende ele como uma fonte de corrente quando ele está na saturação. Mas não é só uma fonte de corrente constante, é uma fonte de corrente controlada por tensão. Qual tensão? Uma outra tensão em algum outro lugar. No caso aí, o VGS. Tudo bem? Lá em circuitos 1, vocês estudaram lá, né? Tipo, vocês faziam assim a parada, né? Fonte de corrente. Aí alguém desenhava uma coisinha assim, né? Aí falava assim, essa tensão, sei lá, V1 controla essa corrente
e 1, que vai ser um, sei lá, eu vou chamar aqui de G, porque eu vou chamar de G, GM, tá? Vezes o V1. Opa, V1. Você estudou esse carinha aqui, você botou isso aqui lá em circuito, calcula a parada. Isso aqui é uma forma de entender um transistor. É isso que a gente quer fazer. Tudo bem? Só que a gente está vendo que não é perfeito, tá? Sempre tem uma resistênciazinha aqui junto do transistor. Aquele R0, sempre tem. Sempre tem. E esse R0 atrapalha. Sacou? Porque é justamente o R0 que faz essa tensão controlar a corrente, né? Inclusive, vocês vão ver em vários livros, tá? O cara, na hora de analisar, ele pensar no transistor como se fosse um transistor perfeito. E ele desenhar aqui o R0 aqui. Ou assim, ou assim. Ele desenhar assim o R0. E ele entender aquele transistor como se fosse um transistor perfeito, né? Uma fonte de corrente. Controlado de tensão na raça. Tá? Eu não vou ficar desenhando muito isso aqui, não. Eventualmente eu vou desenhar para explicitar alguma coisa e tal no meio do caminho, mas na maioria das vezes eu estou confiando que vocês estão com isso na cabeça. Mas aí também depende da aplicação, o negócio falou especificamente. Amplificadores, em geral, a gente quer, tipo assim, controles só no VGS. O controle da corrente só pelo VGS. É a melhor situação para fazer amplificadores. Beleza? Beleza? Até a próxima aula, então.